Saudação pessoal, aqui exploramos os cantos mais fascinantes e menos conhecidos do mundo, desde fatos históricos intrigantes até mitologias antigas e histórias de terror arrepiantes. Certa vez vamos falar de quadrilho Marvel ou DC. Meu objetivo é proporcionar uma jornada que vai abrir sua mente com curiosidades surpreendentes e expandir o seu conhecimento. Olá a todos, eu sou Vitor, e estou aqui para apresentar este vídeo sobre o estado do Maranhão, sua rica história e sua importância cultural ao Brasil. O estado do Maranhão está localizado na região nordeste do Brasil e é um lugar repleto de diversidade, belezas naturais e um passado histórico fascinante. Hoje vamos destacar a influência africana em sua cultura. Vamos explorar algumas das razões pelas quais essa região é tão especial, como a comida da região é uma festa para os sentidos, com sabores únicos que representam a fusão de influências indígenas, africanas e europeias. Maranhão possui uma paisagem deslumbrante, com suas praias paradisíacas, os famosos lençóis maranhenses, um deserto de dunas e lagoas de água cristalina, e a incrível região da floresta amazônica. Agora vamos viajar fundo da história e a cultura, mergulhando em suas tradições, culinária, paisagens. Espero que vocês aproveitem essa jornada maravilhosa. Fiquem conosco até o fim. Para me ajuda, curtir, comenta e compartilha e liga sino da notificação. É mesmo, é? O significado do nome do estado do Maranhão é controverso, mas as duas teorias mais aceitas que são: origem tupi-guarani, Maranhã, que significa o mar que corre. Essa teoria é baseada na semelhança entre o nome o Maranhão e a palavra o Maranhão, que significa o Rio Grande ou na língua tupi-guarani. Origem espanhola, de Maranhão, que significa o cajueiro. Essa teoria é baseada no fato de que o rio Amazonas, que banha o estado do Maranhão, era conhecido como o Rio Maranon pelos espanhóis. No entanto, a teoria da origem espanhola também tem seus defensores. Alguns estudiosos argumentam que o nome o Maranhão foi dado ao estado pelos portugueses, que o aprenderam dos espanhóis. Em última análise, a origem do nome do Maranhão é uma questão que ainda não foi totalmente resolvida. No período colonial e a influência portuguesa, século XVI, século XIX. Os primeiros europeus a chegarem à área que hoje corresponde ao estado do Maranhão foram os espanhóis. Em 1500 a história do Maranhão remonta ao século XVI, quando exploradores franceses tentaram estabelecer uma colônia na região, desafiando os interesses dos portugueses. Esse conflito resultou na fundação da cidade de São Luís em 1612 pelos portugueses, com o objetivo de consolidar o controle sobre o território. São Luís foi nomeada em homenagem ao rei Luís IX de França, também conhecido como São Luís. Durante o período colonial, o Maranhão foi uma importante área de produção de açúcar, e a economia da região dependia em grande parte do trabalho escravo. Milhares de africanos foram trazidos para o Maranhão como escravizados, contribuindo significativamente para a formação da cultura maranhense. A influência portuguesa também deixou marcas profundas na língua, na arquitetura e nas tradições religiosas. Tanta diversidade cultural do Maranhão é um dos aspectos mais fascinantes de sua história e identidade. A presença de indígenas, africanos e europeus moldou a cultura e as tradições do estado de maneira única. Influência indígena, as culturas indígenas, como os tupinambás, guajajaras e muitas outras, contribuíram para a herança cultural do Maranhão, especialmente na culinária e na medicina tradicional. Influência africana, a chegada de africanos escravizados trouxe uma riqueza de ritmos, danças e religiões para o Maranhão. O sincretismo religioso, como o tambor de Mina, é um exemplo da fusão de tradições africanas com o catolicismo. Influência europeia, a influência europeia, principalmente portuguesa, está presente na língua, na arquitetura colonial e nas festas religiosas, como o Bumba Meu Boi, que combina elementos europeus e africanos em uma celebração única.
Localização: o Maranhão está localizado na região nordeste do Brasil, fazendo fronteira com os estados do Pará, Tocantins, Piauí e Ceará, além de ter uma extensa costa litorânea voltada para o Oceano Atlântico. Capital: São Luís é a capital e a maior cidade do estado do Maranhão. É conhecida por sua arquitetura colonial bem preservada e seus azulejos portugueses coloridos. População: de acordo com dados de 2020, o Maranhão tinha uma população estimada de mais de 7,1 milhões de habitantes, tornando um dos estados mais populosos do Brasil. Área: o estado possui uma área total de aproximadamente 331.983 km², sendo o oitavo maior estado brasileiro em termos de área. Clima: o clima no Maranhão é predominantemente tropical, com duas estações bem definidas, uma estação chuvosa de janeiro a junho e uma estação seca de julho a dezembro. Durante a estação chuvosa, ocorre a formação das lagoas nos lençóis maranhenses. Economia: a economia do Maranhão é impulsionada por diversos setores, incluindo agricultura, pecuária, pesca, indústria e comércio. O Porto de Itaqui, localizado em São Luís, é um dos principais portos do Brasil e desempenha um papel importante no transporte de mercadorias. Pontos turísticos: além dos lençóis maranhenses, do delta do Parnaíba e do centro histórico de São Luís, o estado possui outros pontos turísticos notáveis, como as praias de São Luís, a Chapada das Mesas, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e muito mais. Cultura: a cultura do Maranhão é rica e diversificada, com influências indígenas, africanas e europeias. O Bumba Meu Boi é uma das manifestações culturais mais emblemáticas do estado, celebrada durante as festas juninas. São Luís, a deslumbrante capital do Maranhão, uma cidade rica em história, cultura e beleza arquitetônica. O centro histórico de São Luís é um verdadeiro tesouro. Suas ruas de paralelepípedos nos transportam de volta ao passado colonial do Brasil. Mas o que realmente se destaca são as fachadas dos edifícios, decoradas com azulejos portugueses, que contam histórias em cerâmica e cores vibrantes. A arquitetura colonial de São Luís é outra joia. Os edifícios preservam o estilo arquitetônico do século XVII, com seus balcões de madeira entalhada, sacadas ornamentadas e janelas de guilhotina. A cidade é um verdadeiro museu a céu aberto. As igrejas são uma parte fundamental da história de São Luís. A Igreja da Sé, por exemplo, é um marco imponente que data do século XVII e oferece uma vista espetacular da cidade a partir de seu mirante. Outra curiosidade são que São Luís foi fundada em 8 de setembro de 1612 pelos franceses. Em 1614 os portugueses ganharam a Batalha de Guaxenduba e expulsaram os fundadores. De 1641 a 1644 os holandeses ocuparam a cidade. Mais umas vezes os portugueses ganharam a briga e é por isso que não falamos francês nem somos loiros holandeses por aqui. São Luís possui uma das maiores variações de maré do mundo. Quase 12 horas um ciclo de maré ocorre em São Luís. A variação média é entre 5 e 6 metros. Isso é muito. Para você ter uma noção, em João Pessoa a maré varia cerca de 2 metros. A culinária maranhense é uma celebração da diversidade de ingredientes disponíveis na região. Aqui, os sabores indígenas, africanos e europeus se misturam de maneira única, resultando em pratos que são verdadeiras obras-primas culinárias. A culinária do Maranhão é uma fusão incrível de culturas e ingredientes. Um dos pratos mais emblemáticos é o arroz de cuchá. É feito com uma erva chamada vinagreira, que dá ao prato sua cor característica e um sabor ligeiramente ácido. É o acompanhamento perfeito para diversos pratos maranhenses. Arroz de cuchá é uma mistura feita a partir da vinagreira, uma hortaliça de sabor azedo trazida pelos africanos. Também vai camarão seco, gergelim e outros temperos, que são incorporados ao arroz para dar origem a uma das comidas mais tradicionais do Maranhão.
É preciso acertar na proporção do cuchá e do arroz para ter um sabor equilibrado. Caranguejo. O Maranhão é um dos melhores lugares do Brasil para comer caranguejo e não podia ser diferente. O estado detém uma das maiores áreas de mangue do Brasil, habitat destes animais, especialmente da espécie Uçá. É no Maranhão que está 85% dos manguezais de toda a região norte-nordeste. Bolo de arroz maranhense. Também conhecidos popularmente como orelha de macaco, os bolinhos maranhenses são doces e feitos com o grão de arroz cru. São fritos no óleo de coco-babaçu, típico da região e bem mais saudável para frituras. A vegetação do Maranhão é diversificada e abrange diferentes tipos de biomas e ecossistemas devido à extensa área geográfica do estado e à variedade de condições climáticas e topográficas. Aqui estão os principais tipos de vegetação encontrados no Maranhão. Cerrado. O cerrado é o bioma predominante no interior do estado, especialmente na parte central e sul do Maranhão. É caracterizado por uma vegetação de savana, com árvores baixas, arbustos e gramíneas. O cerrado abriga uma grande biodiversidade de flora e fauna, incluindo espécies endêmicas. Floresta amazônica, na porção oeste do Maranhão, especialmente ao longo da fronteira com o estado do Pará, há áreas de transição para a floresta amazônica. Essa região é marcada por florestas tropicais úmidas, rios e uma rica biodiversidade, incluindo espécies de árvores de grande porte. Manguezais. O litoral do Maranhão é pontilhado por extensos manguezais, que se estendem por áreas costeiras e estuarinas. Os manguezais desempenham um papel vital na proteção da costa contra a erosão e na preservação da vida marinha. Oi, pessoal, motivo para lembre-se de que investir em sua saúde mental é tão importante quanto cuidar da sua saúde física. A ansiedade pode ter um impacto significativo em diversos aspectos da sua vida, desde seus relacionamentos até sua performance no trabalho ou nos estudos. Durma pelo menos 7 horas por dia. Livro sobre ansiedade também. O Maranhão é um estado rico em cultura popular, com uma diversidade de manifestações que refletem a sua história e a sua identidade. Uma das festas mais tradicionais do estado é o Bumba Meu Boi, que é uma celebração que ocorre no mês de junho. O Bumba Meu Boi é uma festa folclórica que conta a história de um boi que é morto e ressuscitado. A festa é marcada pela música, dança e figurinos coloridos. A música é um elemento fundamental do Bumba Meu Boi. Os grupos de Bumba Meu Boi são acompanhados por uma orquestra que toca instrumentos como tambores, maracás, flautas e pífanos. Os figurinos do Bumba Meu Boi são coloridos e exuberantes. Os personagens da festa usam roupas que representam a sua identidade, como o vaqueiro, que usa roupas de couro, e o catirina, que usa roupas de chita. Além do Bumba Meu Boi, o Maranhão também é conhecido por outras manifestações culturais, como o tambor de crioula, uma dança afro-brasileira que é acompanhada por tambores e cantos. O boi de Maracanã, uma variação do Bumba Meu Boi que é realizada na cidade de Maracanã. O tambor de Mina, uma religião afro-brasileira que é marcada por rituais e cerimônias. Aqui estão alguns aspectos interessantes sobre o turismo na região. Porto Seguro é conhecida por ser um local de grande importância histórica, pois foi onde o navegador português Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, marcando o início da colonização portuguesa no país. A cidade preserva muitos dos seus edifícios coloniais e locais históricos, que atraem visitantes interessados em conhecer mais sobre o passado do Brasil. Praias paradisíacas. Além da história,
Porto Seguro é abençoada com praias deslumbrantes ao longo da costa. Praias como Tapirapuã, Curuípe e Mundaí são famosas por suas areias brancas, águas claras e oportunidades para esportes aquáticos e relaxamento à beira-mar. Cultura baiana. Porto Seguro também é conhecida por sua influência cultural baiana, especialmente no que diz respeito à música e dança. O axé, um estilo musical popular da Bahia, é uma parte importante da vida noturna e das festas na cidade. Lembrado do Maranhão. A geografia do Maranhão é marcada por uma grande diversidade de paisagens naturais, incluindo praias, dunas, manguezais, florestas, rios e uma vasta planície. O Maranhão está localizado na região nordeste do Brasil. É banhado pelo Oceano Atlântico e faz divisa com os estados Piauí, Tocantins e Pará. A sua posição geográfica representa uma área de transição entre as regiões nordestina e amazônica do território brasileiro. Dessa maneira, apresenta uma grande diversidade natural na sua paisagem. O relevo maranhense é formado por uma extensa área de planície litorânea e por regiões de planalto no interior do estado. Nas áreas de planície, predominam-se regiões de baixa altitude, formadas por depósitos de sedimentos, como as dunas, assim como áreas alagadiças. Já as regiões de planalto apresentam formações de relevo mais elevadas, como as chapadas, muito comuns no Maranhão. O clima maranhense é predominantemente tropical, influenciado pela maritimidade e também pela umidade proveniente da região amazônica. O estado tem como principais cursos de água os rios Parnaíba, Tocantins e Gurupi, que, inclusive, marcam a divisa maranhense com outros estados. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre a cultura popular maranhense. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre a riqueza e a diversidade cultural desse estado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Também estamos nas redes sociais, onde você pode acompanhar nossas novidades. Você pode dar algumas suas sugestões. Sabia não? Eu entendi a referência.